terminar logo de escovar. Depois você vai. Vamos lá, pessoal. De fato, vamos para uma aula extremamente importante, considerada por alguns muito polêmica, mas que é a base, uma das grandes bases do evangelho, que é o ser igreja, né? O de fato ser igreja. É lógico que o tema é como escolher uma igreja que não seja tóxica para congregar, mas eu vou falar de muita coisa relacionada à igreja no geral, tá? Então, eu quero que seu coração esteja aberto aí para aquilo que você vai ouvir. Vamos lá. Como escolher uma igreja que não seja tóxica para congregar? Primeiramente, o que é uma igreja em sua visão atual? Preciso que você me responda isso no chat. Eu estou muito curioso para saber de vocês. Manda para mim, escreve para mim a sua definição de igreja. Manda aí no chat. A sua definição de igreja. Manda no chat. Estou aguardando. Você que está assistindo essa aula gravada depois, escreva aí no comentário do YouTube qual é a sua definição de igreja. Cíntia disse lugar de comunhão. Igreja são pessoas que têm como centro Jesus. Maravilha. Vamos. Vem, 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 vem. Solta o download aí, gente. Solta o download. Igreja chamados para fora. Eu quero saber a sua definição de igreja. Você falou igreja chamados para fora. Não entendi sua definição, Wellington. Definição de igreja. O que é igreja para você? Responda essa frase. Ou essa pergunta. O que é igreja para você? Vamos lá. Quero que o Alexandre responda, a Andréa responda, o Blue G63, que eu não sei quem é você, o Moto Play que tá entrando agora, Enzio, meu amigo, responda aí o que é igreja para você. Fernanda, o que é igreja para você, Fernanda? Francine, o que é igreja para você? Ricardo, o que é igreja? Wellerson, o que é igreja, meu irmão? Eu quero saber de vocês qual é a definição que vocês têm do que é igreja. Pô, deu ruim aí? Eu posso falar porque eu não tô podendo escrever. Que susto. Pode falar. Então, ele é segundo o curso lá, porque o curso lá, perdão, segundo o curso, a transição que eu terminei hoje pela manhã, ser igreja é um local, né, que a gente tem relacionamento, não apenas convive, em que Cristo está no centro de tudo, que as pessoas se ajudam, carregam os fardos um dos outros, se perdoam, se amam, se apoiam, e não tem apenas convívio, mas sim um relacionamento baseado na pessoa de Jesus. O que vai definir muito a nossa mentalidade e a nossa forma de ser, né, ver e agir para com o mundo. Perfeito, muito bom, Francine. Muito obrigado pelo seu compartilhamento. A, a, Valeu. Fer- a Fernanda colocou lugar de adoração. Logo, eu sendo igreja, eu sou. Eu existo para adorar a Deus. Tá, vamos lá. Vamos desmistificar. Algumas coisas fazem parte do que é ser igreja, mas não é o que é ser igreja. E algumas definições estão corretas. Mas vamos lá. O pessoal tá com medo hoje de falar o que é ser igreja. Tá com medo. Ninguém fala nada. Quatro pessoas falaram, cinco pessoas falaram com a Francine que falou no microfone. Vamos lá. O que é uma igreja? Igreja é um grupo de pessoas. Primeiramente, igreja não é um local, nem um lugar de adoração. Igreja é um grupo de pessoas que se reúnem. Não é possível ser igreja sozinho, tá? Você não é igreja. Você é o templo do Espírito, mas igreja você não é. Igreja você só é quando você se reúne. Aí você é igreja, tá? Pessoas que se reúnem.
e desfrutam de um relacionamento fundamentado no amor com Cristo no centro. Isso é ser igreja. Lógico que não existe a definição, é só essa definição de igreja? Não. Isso aqui é uma definição. Por quê? Primeiro, igreja é um grupo de pessoas que se reúne. Então, primeiramente, igreja não dá para ser igreja sozinho, né? Existem algumas frases aí que igreja não tem quatro paredes, mas duas pernas. Não, a igreja não tem duas pernas. A igreja são várias pernas. Se você está sozinho, você não é igreja, você é templo do Espírito Santo. Mas no momento que você se reúne, aí sim você é igreja, ok? Igreja é um grupo de pessoas reunidos. Só que não precisa, não é só um grupo de pessoas reunidas, porque se essas pessoas estivessem só reunidas, ela pode se reunir para assistir um filme, se reunir para encher a cara, se reunir para falar mal dos outros. Então não é isso que faz, não é só ser um grupo de pessoas reunidos que constitui uma igreja. Então, o que constitui uma igreja é um grupo de pessoas reunidos que vivem um relacionamento de amor fraternal. Um relacionamento de amor fraternal. Ainda assim, só isso não constitui igreja. Como assim, Abner? Não, porque quando você se reúne com a sua família, né? Se você não tiver uma família totalmente desestruturada, que é a realidade da maioria das famílias, mas se você se reúne com as suas famílias e você tem um bom relacionamento, vocês são um grupo de pessoas que se reúnem através de um amor fraternal. Só que isso não define igreja. Aí tem um outro ponto que é com Cristo no centro. Esse final é o que define de fato igreja. Pessoas que se reúnem, aí elas podem se reunir para ter comunhão, elas podem se reunir para adorar a Deus, elas podem se reunir para ouvir a palavra, elas podem se reunir para transmitir vida de Deus um para os outros através de testemunhos. Pode fazer tudo isso num dia só, mas essas pessoas precisam viver de fato um vínculo de amor fraternal, independente se eu te conheci hoje ou se eu te conheci há 10 anos. Nós vivemos o amor como se você fosse da minha família e com Cristo no centro. Estamos reunidos com um objetivo em específico: Cristo. Isso é igreja. Qual é a sua perspectiva? Não, pergunta errada. Tá, mas a pergunta não está clara, então não vou fazer. Vamos continuar. Portanto, igreja, primeiro, não é duas pernas. Igreja, para mim, tem que ter palavra e comunhão. É que você está com uma visão de igreja de um lugar. Novamente, você está com a visão de igreja de um lugar. Novamente, igreja não é um lugar. Esse lugar que você vai lá no seu bairro, eu vou à igreja, isso não é igreja. Igreja são as pessoas que se reúnem naquele lugar. Boa, Flaviana, muito obrigado pelo seu nome. Não sei se eu vou continuar lembrando, porque vai ficar aparecendo Blue G63 para mim, tá? Depois você muda o nome no seu celular. Vai no seu celular e muda o nome, porque toda vez que você vai entrar no Zoom, vai aparecer Blue G63. Beleza. Vamos lá então. Esquece essa definição de igreja que você aprendeu por toda a sua vida, tá? Igreja não é um lugar. Igreja não é um local. Igreja são as pessoas que se reúnem. Aí você pode ter uma igreja que se reúne em um prédio. Mas quem é a igreja? São as pessoas. Então, se as pessoas se reuniram para viver comunhão e alguém parou para ministrar a palavra, ótimo, isso é igreja. Mas se vocês se reuniram, todos vocês se reuniram para cantarem louvor juntos, também é igreja. Onde estiver dois ou três em nome de Jesus, ele está lá. Se torna uma igreja. Cuidado com os microfones, pessoal. Cuidado com os microfones. Vamos lá, uma boa pergunta. Onde tiver dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso faz do lugar uma igreja? Essas pessoas reunidas, elas estão tendo um momento sendo igreja. Elas estão sendo igreja em um momento, certo? Sim. Igreja são pessoas que se reúnem com Cristo no centro. Quando você fala onde estiver dois ou três em nome de Jesus, quer dizer que representam Jesus, que estão rendidos a Jesus e que tem Jesus no centro, eles são igreja. Então, grave isso aí, anote isso daí se você está anotando. Igreja não é um lugar, não é um local.
Agora, não há nenhum problema em você se reunir como igreja num local, num prédio. Mas também pode ser numa mesa, numa casa. E também pode ser numa sala, numa casa. E também pode ser num galpão. E também pode ser numa praça. O importante é que vocês estejam reunidos em amor com Cristo no centro. Vamos lá então. Nós vamos desconstruindo algumas imagens, algumas visões de que temos do que é a igreja dentro do processo da aula, tá bom? Vamos lá. O fundamento da igreja é o termo uns com os outros. Ó, presta atenção nisso. Esse termo aqui, no grego, uns com os outros é uma palavra só. É a palavra alelon. E não tem uma definição em português que consiga trazer a profundidade do que quer dizer uns com os outros. Mas o que mais próximo a gente pode chegar é uns com os outros quer dizer um elo tão intrínseco como se você fosse realmente o meu familiar. Uns com os outros. Igreja é onde está uns com os outros, reunidos em amor. E agora eu vou trazer para vocês vários textos bíblicos que demonstram o que significa esse uns com os outros. Presta atenção até para você tirar um print aí, porque vai ter vários textos e vai ter as referências, tá? Para depois você olhar. Vamos lá. Olha as frases que tem no Novo Testamento, e aqui não é todas, tá? Importemo-nos uns com os outros, hospedem uns aos outros, sem reclamar, sirvam uns aos outros, mediante o amor, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, que mutuamente é outra palavra para uns com os outros, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Isso está recheado nas cartas dos apóstolos no Novo Testamento. O fundamento da igreja é o termo uns com os outros. Aí você precisa parar e refletir. No lugar a qual você frequenta, aonde a igreja se reúne, vocês de fato vivem uns com os outros? Ou seja, vocês se importam uns com os outros? Vocês hospedam uns aos outros? Vocês servem uns aos outros? Vocês são bondosos e compassivos uns com os outros? Vocês ensinam e aconselham-se uns com os outros? Vocês perdoam uns aos outros? Vocês se dedicam uns aos outros? Vocês amam uns aos outros? É aqui que está o segredo do que é ser igreja e não ir à igreja. Percebe o poder do que é ser e não ir? Não tem problema você ir, mas tem problema se você vai e não é. Você tem que ser igreja. As referências estão todas aqui embaixo de todos os textos, tá? No rodapé da página. Alelon é a palavra. Um elo tão forte de como nós tivéssemos o elo de sangue. Porque de fato temos. Porque quando nos tornamos criaturas, nova criatura, nós somos conectados e ligados pelo sangue de Jesus. Isso é ser igreja. A base de todos esses uns com os outros, sirvam uns aos outros, está no mandamento de Jesus. Um novo mandamento te dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Olha que muito louco isso.
Olha que muito louco isso. Presta atenção que tem uma chave divina que vai descer no coração de alguém ou de alguém agora. Jesus, no início do ministério dele, da carreira dele, ele fala assim: amem o próximo como a si mesmo, certo? Só que aqui entra um grande conflito. Por quê? Porque a maioria das pessoas não aprendeu a ter um respeito por si mesmo, ou seja, amar a si mesmo. A maioria está cheia de conflitos, de traumas, que não conseguem olhar para si mesmo com valor. Várias ideias religiosas de que somos pecadores miseráveis, merecedores da ira, criam uma autoimagem totalmente distorcida, ou vários abusos, vários traumas, violência verbal, agressão física, que construiu uma identidade em você totalmente distorcida. E se você não consegue amar a si mesmo, obviamente você não vai amar o outro. Por isso que Jesus, no final do ministério dele, no final do ministério dele, ele diz assim: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Ou seja, é como se ele tivesse substituindo o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Ame a Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a si mesmo. É lógico que amar a Deus acima de todas as coisas continua firme. Só que ele não está falando mais ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como eu te amei. Ai, aí é outro nível de amor. É outro nível de amor. Não é para você amar o outro como você se ama, é para você amar o outro como Jesus te ama. E Jesus entregou a vida dele por você. Jesus negou uma vida totalmente egocêntrica por você. Jesus passou vergonha por você. Jesus deixou o céu, um lugar de divindade, para viver na terra como um homem por você, para você. Existe um amor nesse nível? Você acha que a sua mãe te ama? Não chega nem aos pés do amor que Jesus tem por você. Eu fico olhando, às vezes, o jeito que a Mayara cuida do meu filho Anthony, e eu vejo o nível de amor entregue para aquela criança, e eu penso, caramba, ela não chega nem aos pés do amor de Deus por mim, por nós. Cara, é muito absurdo. É muito absurdo. Por isso que Jesus fala assim: não é para você amar o próximo como você se ama, é você amar o próximo como eu te amo. É para você se dedicar ao próximo, é para você se importar com o próximo, é para você perdoar o próximo, é para você hospedar o próximo, é para você servir ao próximo, é para você suportar a carga do próximo, é para você orar pelo próximo. Jesus disse antes de ir para a cruz, ele falou assim: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. E ele disse: só assim o mundo saberá que eles são meus discípulos. Só assim. Só quando formos um. Só quando eu amar você e você amar a mim da maneira que Jesus nos ama. É só quando formos um. É só assim. Quando estivermos uns com os outros que o mundo saberá que somos discípulos de Jesus. Não é quando acontecer milagres, tá vendo? Não é quando tivermos prosperidade, não é como quando andamos com poder, não é quando somos ousados, não é quando falamos bem, mas quando somos uns com os outros. Um, unidade. Só assim, o mundo saberá que nós somos discípulos dele. Então, como identificar uma igreja saudável para se participar? O primeiro fundamento para encontrar uma igreja saudável para congregar é a condução do Espírito Santo. O que acontece, hoje mesmo eu fiz uma sessão experimental com uma aluna e o principal quesito dela foi quando ela falou comigo, na verdade, que eu decidi fazer essa aula, porque já estava saltando no meu coração. Algumas pessoas já tinham feito perguntas específicas, e aí uma mulher apareceu no direct e eu falei assim:
por que que você está aqui? O que que você veio encontrar no meu Instagram? E ela falou assim: estou em busca de uma igreja há muitos anos e não consigo me encontrar em nenhuma. E ali foi onde o Espírito Santo testificou no meu coração para falar sobre esse assunto hoje, porque é um assunto muito sério, ser igreja. Só que ser igreja vai exigir de você reunir-se em um lugar. Esse lugar não precisa ser um prédio, mas também não tem problema ser um prédio. Vamos dizer que você participa de alguma denominação das mais conhecidas, Igreja da Graça, Universal do Reino de Deus, Renascer, Lagoinha, Presbiteriana, Assembleia de Deus. Aí você vem com várias formas diferentes de atuação, como Igreja Pentecostal, Batista, Presbiteriana, Adventista, e vão criando vários formatos de igreja, o que eu não pouco importa para mim, eu não sou contra nenhum formato. Mas o problema é que nós saímos, não nos encontramos em uma comunidade em específico, inclusive nos meus eventos presenciais, no evento presencial que eu participava muito, que a gente fazia de 3 em 3 meses, na minha ministração, na minha palestra, eu proibia eles chamarem o lugar que eles vão de igreja. Na palestra, eles tinham que se comunicar que esse lugar que eles vão é uma comunidade, que a igreja somos nós, reunidos. E eu sei o poder da fala, tá? Então, quando a pessoa fala assim, quando eu vou na minha igreja, aí eu, hã? Hã? Não entendi. Não, quando eu vou na minha comunidade, para que eu comece a educar a pessoa a parar de chamar o lugar onde ela vai de igreja, porque o lugar onde ela vai não é igreja. Para mudar a linguagem. Quando você muda a linguagem, você consegue mudar aqui, ó, na cabeça, certo? Então comece a mudar a sua linguagem. Eu vou na igreja. Não, não tem problema também falar isso, desde que a crença esteja muito instalada. Mas até desconfundir isso na sua cabeça é importante. Eu vou à comunidade me reunir com meus irmãos, me reunir como igreja. Pensa comigo, se você fosse da época de Jesus, assim que Jesus ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus, aí o Espírito Santo desceu ali em Pentecostes, ele começou a propagação da igreja. Se você chegasse lá em Éfeso e chegasse para qualquer um dos cristãos que tinham ali e falasse assim, aonde é a igreja? Eu quero ir na igreja. Eles iam olhar para sua cara e falar assim, what? What? Como assim você quer ir à igreja? Não é onde é a igreja. Eles não entenderiam esse termo. Agora, se você perguntasse onde vocês se reúnem como igreja, em que casa, em que lar, em que lugar, aí eles te entenderiam. E por que isso é importante? Porque eu preciso desconstruir. Eu vou ficar repetindo até desconstruir na sua cabeça que igreja é o lugar que você vai. Mas, já que você vai decidir se reunir com pessoas, o que envolve? Existem alguns princípios. As pessoas que você se conecta, elas determinam a sua mentalidade. E mentalidade determina o seu relacionamento com Deus. Então, as pessoas que você se conectam, ou elas te geram fé, ou elas destroem sua fé. Ou elas te levam para mais perto de Deus, ou elas te levam para mais longe de Deus. E eu não tenho dúvida de falar isso, que mais de 70% das igrejas hoje, das igrejas, das comunidades que se chamam igreja, te levam para mais longe de Deus. Mas eu acredito sim que existem aquelas que têm líderes que têm uma paixão no coração, uma boa intenção e clareza do que é velha e nova aliança, e clareza do que realmente é o evangelho, que são boas de se congregar. Sim, eu acredito nisso. Eu não sou, eu conheço pessoas, eu convivo com pessoas, algumas pessoas que acham que toda igreja em prédio é uma porcaria. Todo o sistema não funciona. Eu não concordo. Eu acredito que há sim. Eu não sou, eu já passei da fase do revoltado, tá? Eu acho que fica claro isso na hora que você me ouve, certo? Eu não sou um revoltado. Eu não sou um magoado com o sistema que está aqui metendo pau no sistema. Eu não sou, eu já passei dessa fase, galera. Eu já fui um magoado, mas não sou mais magoado, tá? Inclusive, o meu pai é pastor, tem uma igreja, uma comunidade física, é líder de uma comunidade que se reúne num prédio. Eu cresci nesse lugar, sou extremamente grato a esse lugar.
Hoje não mais participo desse lugar, mas também não estou totalmente fechado a participar de um novo lugar. Por que não estou fechado? Aí vem aqui, ó, esse quesito que eu estou te falando agora. Eu deixei de participar de uma comunidade por direção do Espírito, e eu só vou voltar a participar de uma comunidade em direção do Espírito. Eu não fico tentando. Ah, vou naquela igreja agora, vamos ver se eu me adequo. Eu vou naquela, vamos ver se eu me adequo. Eu vou nessa aqui agora. Eu vou na do barro ali. Eu vou na. Não, eu não faço essas coisas. Não tem problema visitar. Eu visito, certo? Às vezes volto lá na comunidade do meu pai, às vezes visito. Eu não vejo problema nisso. Agora, congregar, na minha opinião, é algo muito sério. Porque congregar, eu vou precisar me relacionar com pessoas. Quando eu decido congregar num lugar, eu tô, ó, entende uma coisa? Algumas pessoas conversam comigo assim, até do meu convívio também, mas que não tem uma ideia muito clara de evangelho, de nova aliança. São cristãos, mas não tem ideia do que é evangelho. Chega assim, ah, não, eu gosto de uma igreja grande. Porque nessa igreja grande eu chego lá, 2.000 pessoas, eu sento, ninguém me incomoda, ouço a pregação e vou embora. Quem se identifica? Quem se identifica? Quero saber quem se. Fala a verdade aí, quem se identifica com essa fala? Vou falar de novo. Ah, eu gosto de uma igreja grande, chego lá, ninguém me conhece, ouço a pregação, vou embora, acabou, tá tudo certo. Quem se identifica aí? Ninguém se identifica, eu duvido. A Vitória se identifica. Alguém aqui tá falando a verdade, pô. Certo? Beleza. Ai, vamos lá, Vitória. Já que você apareceu, você vai ser a cobaia. A Vitória se identificou. Eu vou dizer bem sincero pra você. Essa é uma frase de alguém que não entende o que é ser igreja. Por quê? Porque ir num lugar, ouvir um homem falar e sair de lá, isso não faz de você uma igreja. Isso faz de você um ouvinte de um palestrante que se diz pastor. Entende? 3.000 pessoas sentadas uma do lado das outras. Ó, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui. E novamente, hein, eu não tenho nada contra comunidades grandes. Eu acredito que é possível ser igreja mesmo num lugar grande, tá? Eu acredito totalmente. Ó, pensa o seguinte: o que é uma igreja? Igreja é um grupo de pessoas que se reúnem e desfrutam de um relacionamento fundamentados no amor e com Cristo no centro. Show! Isso é igreja. Maravilha. Vamos lá, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você chega num lugar, 2.000 pessoas, sentadas, enfileiradas, começam a cantar, 1 hora de pessoas cantando muito bem. Termina. Vem um cara, palestrante, muito bem, com muita eloquência, por mais 1 hora. Essas pessoas choram, gritam. Aí acaba lá o que eles chamam de culto. Eu não conheço a pessoa do lado. Eu não conheço aquela pessoa daquele lado. Eu não conheço a pessoa da frente. Eu não sento com eles em casa. Eu não perdoo eles. Eu não sirvo eles. Eles não me servem. Eu vou para minha casa, comer com meus familiares e digo que fui à igreja. Vamos lá. Isso é ser igreja, sim ou não? Responda para mim no chat. Responda para mim no chat, por favor, só para ver se você. Qual é a sua visão sobre o assunto? Certo? Isso é apenas ir à igreja. Na verdade, não. Isso é apenas ir a uma comunidade. Que a igreja nunca se vai. Você precisa ser. Ou você é ou você não é. Não dá para ir. E a gente só usa o ir porque é um termo que as pessoas continuam falando. Minha comunidade é grande, mas você não entra e sai sem um abraço, sem deixar o seu celular para posterior contato. Ó, aí, eu tô falando para você que existem. Tá vendo? O Moto G9 Play, que eu não sei seu nome, fala aí o Moto G9 Play, que eu não sei seu nome. Eu digo que existem sim comunidades. Selma, muito obrigado, Selma, que conseguem ser igreja independente do tamanho do lugar, seja ele 30 pessoas, 50, 100, 200, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Sim, existem e eu acredito muito bem nisso. Eu não sou daqueles que acreditam que não existem, mas o exemplo é: isso é ser igreja? Não, neste exemplo que eu usei. Agora, pessoal, você que vai numa comunidade pequena, de 50 pessoas, 100 pessoas, você pode falar: não, na minha não é assim, nós temos só 100 pessoas, não importa o tamanho. O exemplo aqui eu não estou falando de tamanho.
O exemplo aqui eu tô falando, vocês se dedicam uns aos outros? Vocês amam uns aos outros? Vocês perdoam uns aos outros? Vocês servem uns aos outros? Vocês ajudam uns aos outros? Então não importa se é 30 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, 15 pessoas. Se vocês não fazem isso, vocês não são igreja. Por isso que o que eu digo, quando você decide congregar, é algo muito sério. Porque você está decidindo dedicar a sua vida em prol de outras pessoas, servir outras pessoas, amar outras pessoas. E eu não vou fazer isso, eu, Abner, sem a direção do Espírito. Então, primeira coisa para encontrar, coloca aí o primeiro, o bônus, o principal, para você conseguir encontrar uma comunidade saudável, uma igreja saudável, é a condução do Espírito. E que eu digo saudável, não digo perfeita, tá? Porque se você ler as cartas para a igreja de Éfeso, para a igreja que se reunia em Roma, para a igreja que se reunia em Filipos, que são as cartas dos apóstolos, vão ver que existiam muitos conflitos lá dentro, muitos problemas. Então, igreja, comunidade perfeita, com pessoas perfeitas, você não vai encontrar. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando para você encontrar uma que não seja tóxica, que seja saudável, tá? Inclusive, na quinta-feira, como nós já estamos nesse assunto, na quinta-feira eu vou me aprofundar sobre o que é abuso espiritual. E eu tenho certeza aqui que muitos de vocês sofreram abuso espiritual e vocês nem têm ideia disso. E esse abuso espiritual gerou uma distorção total de identidade. E o abuso espiritual tem a mesma gravidade de um abuso sexual, tá? Principalmente se você foi líder de célula, de cultos no lar, de departamentos, tá? Mas eu vou aprofundar nesse assunto na quinta-feira, que vai. Vamos falar muito sobre essa questão do igreja, mas especificamente sobre essa questão de abuso espiritual, porque está acontecendo muito e tem muitas pessoas feridas e machucadas com Deus. Esse é o grande problema. É quando a pessoa se machuca com o líder, ela relaciona isso a Deus. Aí ela fica machucada com Deus, decepcionada com Deus, tá? Então, o primeiro fundamento para encontrar uma igreja saudável é a condução do Espírito. Se você é uma pessoa que hoje não está congregando, você deve ser aberto a isso, tá? Porque, vale falar, não está no slide, mas já anota. Da mesma forma que o congregar com as pessoas erradas no lugar tóxico vai destruir o seu relacionamento com Deus, o isolamento também vai destruir, tá? O isolamento. Você isolado, sozinho, é muito mais fácil de ser atacado. Então, eu não estou dizendo aqui para você se enfiar sozinho na sua casa, ficar lá dentro e tudo bem, é você e Deus e acabou. Não. É necessário, sim, se relacionar. Mas eu acredito que há fases de isolamento, sim. Tem certos momentos que Deus te guarda para tratar você, mas isso é fase, não é para ser para sempre, tá? Não é para ser para sempre, ok? Vamos lá, então. Sem a condução do Espírito, você não está congregando com ninguém, não está se reunindo com ninguém. O que você precisa fazer é render essa situação ao Pai e dizer: Senhor, eu não estou fechado a me relacionar com outras pessoas. Se você estiver fechado, você precisa tratar o seu coração, você precisa perdoar pessoas, perdoar a si mesmo. Você precisa entender o que é que está te bloqueando. Depois que entendeu, Pai, estou rendido. Só que eu quero me relacionar, me conecta a um lugar que eu vou crescer espiritualmente. Que eu vou sim servir outras pessoas. As pessoas vão me servir, mas que eu vou crescer espiritualmente, que eu vou crescer em relacionamento contigo e que está dentro do teu propósito para minha vida, tá? O ambiente que você se conecta determina a sua mentalidade, determina até onde você vai. Abner, é possível ser igreja sem relacionamento com o Senhor individualmente? Ótima pergunta, hein? Essa aqui eu acho que nunca ninguém fez para mim. Deixa eu pensar. Abner, é possível ser igreja sem relacionamento com o Senhor individualmente? É possível iniciar. É possível o início. Por exemplo, vamos dizer um novo convertido. A pessoa acabou de se converter, ela vai se reunir a um grupo. Ela não sabe ainda se relacionar com o Senhor individualmente. Então ela começa a aprender com os irmãos. Então ela começa a ouvir Deus através do outro, ela começa a receber de Deus através do outro. Só que se ela não ir para esse lugar de individual, de crescer no seu relacionamento particular com Deus, ela logo vai se desvencilhar do ser igreja. Isso vai acontecer. Então é possível sim ser quando você é imaturo, mas não é possível se manter.
Você precisa ir para esse lugar de crescimento, de autonomia no seu relacionamento com Deus. Mas é uma ótima pergunta, muito obrigado. É, beleza. Então, se você está nessa fase de não estou congregando em lugar nenhum, renda essa situação. Pai, eu não estou fechado a isso. E se é vontade sua para minha vida me conectar com algum povo que está em algum lugar, estou rendido. Conecte-me. Esse é o segredo. Agora você vai descobrir. Se você. Quem aí participa de uma comunidade, manda aí no chat, por favor. Manda sim, sim, sim. Manda sim e manda não, quem não participa. Só para eu saber qual é a maioria aqui. Sim, sim. Vamos lá, pessoal. Vocês estão muito quietinhos hoje. Sim, 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 sim. Ó, já, a maioria tá vindo aí. No momento não estou em nenhum, certo? Não estou também. Sim, no momento não. Beleza. Maioria sim. Três ali mostraram que não. Beleza. Agora eu vou mostrar quatro marcas. Quatro marcas aí que eu acho. Acho que é quatro, tá? Se não me engano, é quatro. Quatro marcas que são evidências de que uma igreja que se reúne em um lugar é saudável para você participar. E aí eu vou dar já um norte para você. Se você perceber hoje que a sua não é, calma, tá? Muita calma nessa hora. Olha, eu não aguento mais. Aí os religiosos já me destroçam. Já cantando a música do mundo, irmão. Ai, um dia nós vamos falar sobre isso. Sobre essa. Não existe, para mim, não existe a divisão do mundo sagrado e secular, tá? Então, não concordo com esse termo música do mundo. Para mim, música é música. Tem até música gospel que você nunca deveria ter ouvido, de tão porcaria que é. Então, pra mim, não é porque tem um título gospel que eu devo ouvir. Deus me livre. Por exemplo, Sabor de Mel. Isso é uma música que você nunca deveria ouvir, tá? Música mais vingativa da face da terra. Deviam colocar ela num filme do Justiceiro. Desculpa se você gosta, tá? Vamos lá. Se você está participando de uma comunidade, tá? Eu vou falar algo muito sério agora. Fiz uma piada, agora eu vou falar algo muito sério. Escute essa parte sensível ao espírito, tá? Escute essa parte muito sensível ao espírito. Eu não vou atacar comunidades, eu só vou falar uma realidade em paz, sem alterar minha voz, tá? Novamente lembrando, não tenho revolta nenhuma com nenhuma comunidade. Aconselho você também, vou ver se eu acho aqui, ó. Aconselho você também ler esse livro aqui, Nove Marcas de uma Igreja Saudável, tá? O que eu vou falar aqui não é o que está nesse livro, tá? As marcas dele tem um contexto mais formal. É um livro um pouco mais formal, tá? Mas, pô, nós estamos falando de participar de uma comunidade. É bom você buscar conhecimento sobre isso. O nome do autor é Mark Dever, tá? Nove marcas de uma igreja saudável. Eu acho que das marcas dele, eu acho que eu vou usar só uma. Mas é um bom livro. Vamos lá. Quatro marcas que evidenciam uma igreja saudável para congregar. Primeira marca, uma liderança rendida que não tem foco em hierarquia e crescimento de número de membros na igreja. Isso aqui é a base de uma igreja tóxica. Qual é a base de uma igreja tóxica? Uma liderança com foco em hierarquia. Eu sou o pastor. Eu sou o líder de célula. Eu sou o obreiro. Eu sou o presbítero. Você tem que me ouvir. Eu sou o pastor, separado por Deus. A minha voz é uma autoridade. A minha voz é a voz de Deus. Se você não ouvir a minha voz, você está debaixo de maldição. Líderes que pensam que, por ter um cargo, eles têm uma posição. Anota isso aqui. No evangelho não existe posição acima um de outro. Existe apenas função. Função. Ah, ele é o pastor da comunidade. Ele não está numa posição hierárquica maior que a minha? Segundo Deus, não. Mas eu respeito
respeito à função dele dentro da comunidade. Como pastor, ele é o líder. Então, se ele me dá um direcionamento, Abner, então se você vai participar de uma comunidade, você não vai ouvir o pastor? Vou atendê-lo, vou obedecê-lo pela função que Deus colocou ele, e não por pensar que ele é mais espiritual que eu, porque ele tem um cargo. Entende? Eu sempre dou o exemplo do casamento, para ficar bem claro isso. A minha esposa e eu, nós temos funções diferentes dentro do lar. Vamos dizer que ela, no caso aqui, ela é melhor com números. Então ela vai definir vai colocar no papel as contas de casa. Quando eu vou gastar o dinheiro que é nosso, eu pergunto a ela: amor, tô pensando em comprar tal coisa, eu posso? A ela: pode comprar. Por quê? Porque nós definimos uma função para ela, logo eu respeito a função dela dentro do lar. E não tem nada a ver com ela ser mais que eu ou eu ser mais que ela. Percebe? Eu respeito a função. Uma igreja saudável, a liderança, você tem que direto olhar para o líder principal. É o direto. Você tem que olhar para o líder principal, porque toda a liderança vai ser reflexo dele. Tá? O líder principal tem um coração rendido, é humilde, ele entende que em Cristo somos nova criatura, somos todos iguais e apenas ele está exercendo a função dele e o dom dele para servir as pessoas, mas ele não é mais que as pessoas, a voz dele não é uma autoridade final, ele aceita ser questionado, ele aceita ser criticado, ele abre numa reunião para que as pessoas deem suas opiniões, é muito importante você avaliar isso. O foco em hierarquia foi uma das coisas que entrou na igreja cristã e que destruiu a igreja cristã. E como isso entrou na igreja cristã? Antes de Constantino, o imperador Constantino, depois que foi destruído os templos, que você vê ali que a igreja, você vê no Novo Testamento que ele se reunia em templos e tal, em templos e nas casas, né? Um outro momento, ou hoje mesmo, eu explico isso. Mas aqueles templos foram destruídos. Por mais de 300 anos, aproximadamente 300 anos, nunca houve igrejas em prédios institucionalizadas. Por 300 anos, os primeiros 300 anos da igreja, tá? Não houve igreja em prédios. Quando havia perseguição com o cristianismo, mas de repente apareceu um cara que chama o Constantino, foi o imperador Constantino, e ele institucionalizou o cristianismo. Ele fez com que o cristianismo fosse a religião do império dele. Só que com isso, ele formalizou o cristianismo. Aí ele foi começando a trazer aqueles que tinham cargos. Antes, o profeta, o presbítero, o diácono, eram a mesma coisa do que as outras pessoas, os leigos. Eles se relacionavam de forma normal. Quando entrou Constantino, que ele começou a dividir os clérigos. O que são os clérigos? São aqueles que têm a função, o cargo de vocação de servir as pessoas. E aí eles começaram a vestir roupas diferentes, sabe? Não, é tipo, a gente vê isso muito no catolicismo, tá? Então, o padre, os coroinhas, todos têm umas roupas diferentes, como se eles fossem sagrados. Percebe? Isso entrou com Constantino. E isso dividiu aqueles que têm cargos dos leigos. E entrou uma limitação na cabeça das pessoas. Como se aqueles que estão ali, o pastor, o padre, o apóstolo, o profeta, fossem pessoas mais espirituais e tivessem mais acesso a Deus do que os leigos. Isso destruiu a igreja num nível absurdo. Mas antes desses 300 anos não existia isso. O pastor, ele sabia que ele era uma função, porque o pastor não tem nada a ver com o cara que fica com o microfone no palco. Tem nada a ver com ser pastor. Nada a ver, nada a ver. Inclusive, eu estava numa mentoria hoje e eu perguntei pro rapaz: você se vê pregando o evangelho? Não quero ser pastor. Não tem nada a ver. Não é porque você prega o evangelho que você é pastor. Na verdade, a função do pastor não é pregar. A função do pastor é cuidar. Mas quando a gente pensa no pastor, a gente pensa num cara com o microfone em cima de um palco que chamam de altar. Deus me livre, chamam de altar e falando de Jesus. Mas esse não é a função do pastor. O pastor pode fazer isso também, mas a função do pastor é cuidar das pessoas. O pastor é muito mais pastor quando ele está sentado na mesa
daquele que é membro da comunidade dele e sabendo como a vida da pessoa tá. Isso é ser pastor. Percebe? Pregador é uma coisa, pastor é outra. O pastor também pode ser pregador, também pode ser professor, um mestre, mas o pastor é o que cuida. E a nossa mente foi totalmente distorcida dentro das funções e nós começamos a colocar um foco em hierarquia. Ah, o pastor, o presbítero, o pastor falou, tá falado. Mas não é um respeito à função do pastor, é como se ele fosse alguém mais perto de Deus do que você. Não, o pastor está num degrau acima. A melhor definição que eu vi de funções dentro do meio cristão, você tem que enxergar o seu pastor, o seu líder espiritual, como um irmão mais velho. Alguém que tem mais experiência que você, espiritual, e por isso está comissionado para lhe guiar, lhe conduzir. Apenas isso. Acabou. Por isso você tem que respeitá-lo, você tem que honrá-lo, sim, como tem que respeitar e honrar todas as pessoas. A Bíblia diz: honrai uns aos outros. Então, sim, você deve honrar, você deve respeitar, você deve amar o seu pastor, você deve servir o seu pastor. Mas lembre-se, é uma função, não um cargo, não uma posição. Então, a primeira das coisas que você precisa avaliar quando você está participando de uma comunidade é como é tratado a questão de liderança e hierarquia. Desculpa, eu vou ter que apontar um pouco um assunto que pode ter pessoas que participam de igrejas assim, tá? Não é um ataque, é só algo que eu vi porque eu participei. Lembre-se, eu cresci e até os meus 33 anos de idade eu participava de comunidade, tá? Eu cresci, sou filho de pastor, cresci nas comunidades. Eu sei como elas funcionam, tá? E uma das coisas que eu participei uma época que foi totalmente, tipo assim, tem uma estratégia até divina, mas acabou se tornando destrutível por causa do ego do ser humano, são o mover de células. E eu não vou atacar, tá? Porque o mover de células é algo divino mesmo, se reunir nas casas. O grande problema é o ego dos líderes. E eu, por favor, peço que você diferencie isso. Então, o mover de células são líderes que são treinados para cuidar de outros líderes, que abrem células, que são cultos no lar, que para ganhar mais pessoas, que formam mais líderes, e é um marketing multinível gospel. E aí, o que ocorreu nisso? A estratégia é muito boa, porque estar na casa das pessoas é o canal, é o que de fato é ser igreja. Mas o que aconteceu? Primeiro, líderes com foco de crescimento, de números. Não, eu quero ter 2 células, tem que abrir mais uma célula. A quarta célula. Eu tenho 5 células, eu tenho 6 células, eu tenho 12 discípulos, e os meus 12 já têm 12 e eu tenho 144. E aí fica o número, números. E aí o que acontece? Esses líderes olha a destruição que acontece. Esse líder que formou o primeiro líder, o cara se converteu faz 3 meses. Ah, mas o cara fala bem, o cara se expressa bem, tá pronto. Aí o cara tá totalmente imaturo. E esse líder vai ensinar outro liderado. Aí esse liderado abre para esse líder que ele tem um problema na sexualidade, seja qual for o problema, um problema sério. Aí o líder, por ser imaturo, o que acontece? Não sabe tratar a situação. Aí conversa com outros líderes, expõe a vida de uma outra pessoa. Daqui a pouco, plof, na janela, todo mundo sabe da vida do cara, porque não tem uma maturidade para tratar a questão, não tem amor pelo próximo. O foco é crescer as células, ter mais discípulos. Mais uma pessoa se converteu, ganhamos a nossa célula, a nossa célula ganhou mais 3, 4, 5, 6 vidas. Percebe a destruição? E novamente, o que eu estou dizendo? Toda a igreja em célula é dessa forma? Não. Mas o problema está na igreja em célula? Não. A estratégia é maravilhosa. O problema está no egocentrismo dos líderes. Então, são líderes usando os seus discípulos para construir impérios para si mesmo. Aí o que acontece? O cara lá dentro da igreja tem o líder dos homens, o líder das mulheres e o líder dos jovens. Aí o líder dos jovens começa a crescer, a juventude começa a crescer, aí esse líder dos jovens pensa que ele é mais do que os outros. Aí tem uma treta com o pastor, ele sai, divide a igreja, abre a igreja dele e já vai com a bandinha prontinha para abrir uma nova igreja.
Cara, mais de 50% das igrejas no Brasil vieram de outras igrejas, de divisões. Pensa comigo, eles não abriram a igreja porque Deus mandou. Eles abriram a igreja porque se revoltou com o pastor anterior e abriu a outra. Eu lembro um dia que eu ri muito. Tava conversando com um cara, bispo, e ele falou assim: Nossa, eu tenho um amigo, tava conversando entre ele, conversa de pastor, assim, na mesa, e eu tava lá junto. E ele tá falando: Você, você conhece a Igreja Deus de Maravilhas? Aí o cara: Conhece a Igreja Deus de Maravilhas, do pastor tal, tal, tal. Conhece a Igreja Deus de Maravilhas do pastor tal. Então, teve uma revolta entre eles lá, um líder saiu da igreja Deus de Maravilhas e abriu a Igreja Maravilha de Jesus. Mano, eu comecei a achar o bico, eu falei, não acredito que isso é possível. O cara saiu da igreja revoltado com o pastor e abriu a Maravilha de Jesus. Cara, percebe que o fator igreja se tornou um comércio. O pastor, ele tem, ó, aqui que começa o abuso espiritual, tá? Sabe qual que é o abuso espiritual? O pastor recebeu uma palavra de Deus. Você é chamado para ser pastor, mas a cabeça dele é totalmente confusa. Por quê? Porque ele acha que ser pastor é abrir uma igreja, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você foi chamado para ser pastor, então ele abre uma igreja e começa a trazer um monte de gente com ele. Mas porque ele quer abrir a igreja dele, porque ele ouviu, mas essas pessoas não ouviram de Deus que é para abrir. Aí começa o abuso, entende? Olha como isso é sério, gente. O que é um abuso sexual? O abuso sexual é quando você. É, eu vou falar de um abuso sexual de um homem para com uma mulher. A mulher não quer ter aquela relação e o homem força a tê-la. Isso é um abuso, certo? Se da mulher ter consciência ou não, que ela pode ser muito nova para ter consciência disso. O que é um abuso espiritual? É quando um homem, líder ou mulher, ouviu de Deus, você é um pastor. Aí ele abre a igreja, começa a chamar os parentes, tudo, e diz que Deus falou com ele e nós vamos abrir uma igreja. As outras pessoas nem sabem se Deus falou com ele mesmo. Essas pessoas não ouviram nada de Deus, só que elas vão abrir porque aquela pessoa falou. Isso é um abuso. Esse líder está usando as pessoas para suprir a sua própria necessidade de ter um local. Isso é muito sério, mas passa muito batido. E sabe o que vai acontecer com aquelas pessoas? Todas vão se frustrar, porque elas não estão direcionadas pelo Espírito, elas estão direcionadas por um líder. Percebe? Então, vamos lá. Só a marca um aqui. A marca um. O que é uma igreja saudável? Quando você percebe um líder e uma liderança rendida a Deus. Coração rendido, amor pelo próximo, pronto a servir e não tem foco em crescimento de igreja. Não, precisa ganhar mais pessoa, mais pessoa, mais pessoa. Eu não estou dizendo que uma igreja não tem que crescer. Eu estou dizendo que a pessoa não pode ter o foco principal no crescimento. Se o foco principal estiver no crescimento, ele vai começar a enxergar pessoas como números e não como vidas que precisam ser tratadas e cuidadas. E aí eu vou te falar uma frase que eu ouvi uma vez sobre igrejas que crescem. Ela é muito forte, tá? Mas é muito verdade. Uma igreja que constantemente está crescendo não quer dizer que tem Deus nela. Porque um cemitério cresce todo dia e nem por isso há vida nele. Ah, mas, volto a dizer, existem líderes rendidos, homens e mulheres rendidos, que estão se reunindo e que estão dispostos a servir pessoas de forma verdadeira e com amor genuíno. Por isso que você deve encontrar uma igreja saudável pela direção do Espírito, porque só o Espírito conhece o coração do outro. Beleza. Segunda marca. Segunda marca de uma igreja saudável. Uma pregação bíblica e cristocêntrica que expõe a palavra de Deus e conduz os membros a Deus. Isso aqui é muito importante. Uma pregação bíblica, uma coisa que você vê muito nas igrejas é pregações emocionais. É, eu não sou contra as pregações que
parecem, soam como motivacionais, não sou contra. Inclusive, muitas vezes, quando que eu fui pregar, e às vezes tenho a oportunidade de pregar, eu tenho muitas pregações que soam como o famoso coach, teologia do coach, né, que dizem aí. Eu não sou contra você ter uma ou outra, mas a base da igreja, de quem prega, de quem ensina, de quem ministra, das pessoas que ministram, deve ser bíblica, deve ser expositiva, que expõe a palavra. Não é uma pessoa que pega assim, ó, ah, Deus me falou hoje, o Senhor é meu pastor, não me faltará. E começa a falar, e não vai faltar na sua casa, e não vai faltar na casa do outro, e não vai faltar. E começa a falar. Lê um textinho, fala, faz todo mundo chorar, entrega as profecias e acabou. E superficial, sabe? Totalmente superficial. Uma pregação, ela precisa ser expositiva. Ela precisa ter Bíblia pura naquilo. Por quê? Porque quando a pregação ela é bíblica, ela alimenta a alma dos ouvintes. Certo? Não vou falar que alimenta o espírito, né? Porque o espírito não precisa de alimento. Ela alimenta a alma, ela de fato ministra o coração das pessoas quando há uma pregação bíblica, quando há alguém que de fato se importou em se preparar para aquela pregação. Eu não estou dizendo de conectar versículos tudo certinho e é isso que vai fazer a coisa acontecer. Não, mas aqueles que ministram, ser uma pessoa que ministra o que está escrito na palavra. E cristocêntrica quer dizer o quê? Que é uma pregação focada em Cristo como centro da pregação. Então, as palavras que são ensinadas e são ministradas para as pessoas precisam ter, as pessoas precisam ser edificadas nessas palavras. Então, o que nós temos que tomar cuidado é se você fica feliz com qualquer palavra ministrada sobre você superficial, sabe? Você vai lá, sobe alguém, fala 15 minutos, fala de uma palavra superficial, você sai feliz daquilo. Uma igreja, de fato, alguém que está incumbido ali de estar ministrando a palavra, ele precisa levar isso com responsabilidade e trazer uma palavra com fundamento bíblico para de fato ministrar o coração das pessoas, tá bom? E a palavra, quando ela é exposta, por exemplo, o cara está ministrando a palavra, ele vai falar sobre sofrimento, provação. Ele vem trazendo texto, ele vem mostrando no texto o intuito da provação, como Deus trata o coração na aprovação. E ele vem pegando e contextualizando, trazendo outros textos para provar aquilo, tudo dentro da palavra. Isso faz com que isso conduza as pessoas que estão ouvindo para a palavra e não para ele. E aqui está um dos grandes erros de pregadores e de mestres. Eles ensinam dentro das comunidades, mas ele não conduz as pessoas a Deus e a palavra, conduz a eles. Isso é feito de forma inconsciente, tá? E eu sei porque eu fiz isso muitas vezes. Tudo que eu tô falando aqui eu já fiz, tá? Quando você pega texto por texto e mostra na pessoa os textos e como a palavra prova que você é justo, por exemplo, o cara vai pregar sobre justificação em Cristo. Ele vem trazendo os textos, vem explicando o propósito de Cristo em justificar o ser humano, e a partir de agora você é justo, você é aprovado por Deus, não pelo que você faz, mas pelo que ele fez. Vai mostrando textos, exemplificando, concluindo, ele está levando você que está ouvindo para a palavra. E aí a sua dependência começa a ser a dependência da palavra e não da pessoa, tá? Então, isso aqui é a segunda marca, em minha opinião, que você deve avaliar, ok? Terceira marca e penúltima já. Uma igreja e liderança que tenha clareza da diferença entre velha e nova aliança. Isso é imprescindível, tá? Claro, difícil de achar, mas é imprescindível. Por quê? A mentalidade da velha aliança, ela te torna um escravo. A mentalidade da nova aliança, ela te torna um filho. Então, se você participar de uma comunidade onde eles estão ensinando que se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado, meu irmão, pelo amor de Deus, você sabe o que vai acontecer com você, né? Mesmo que, mas Abner, eu sei que eu não vou ser amaldiçoado. Tudo que você ouve repetidamente, eventualmente você acreditará.
Grave isso. Tudo que você ouve repetidamente, eventualmente você acreditará. Existem igrejas, isso de conversas com alunos, tá? Existem igrejas que ensinam que se você não trabalhar dentro da igreja, nos departamentos, você vai para o inferno. Se você não obedecer ao que o pastor disse, você perde sua salvação. Isso é dos mais graves, né? Mas tem alguns mais simples, né? Por exemplo, se você faltou a 2 cultos, você está desviado. E se o Jesus voltar, você vai ficar. Certo? Você tem que tomar muito cuidado com essa mentalidade da velha aliança escrava. Escraviza. Gera medo, gera vergonha e gera culpa. Então você precisa encontrar uma igreja que tenha clareza do que é a nova aliança, do que nós somos em Cristo, de quem somos em Cristo, tá? E última. Essa aqui eu não vou bater muito, porque essa aqui é o foco do meu curso da transição. Grande parte de vocês são meus alunos e outra parte já ouviu falar muito do transição, tá? O transição ele tem esse objetivo, transicionar sua mente da velha para a nova aliança. E eu falo isso lá muito claramente. Você quer participar de um ambiente, você precisa participar de um ambiente que as pessoas tenham consciência do que é nova aliança. Senão você vai se escravizar de novo. Vou usar um exemplo para isso, tá? Vou pôr uma aguinha aqui, mas vou usar um exemplo bem claro para isso. Você vai entender essa parada. Quem aqui já mudou de cidade ou de estado? Manda aí. Na verdade, de cidade. Quem já mudou de cidade aí? Você morava em um lugar, mudou de cidade para outro lugar. Fernanda, Francine. Eu, pouco tempo. Eu sou carioca. Hoje moro em Blumenau. Beleza. Você já percebeu que quando você muda de cidade, principalmente se for cidade perto, tá? Que nem eu, mudei de Guarulhos, eu já mudei de cidade 2 vezes. De São Paulo para Guarulhos e de Guarulhos para Mogi. Mas são cidades próximas. 40 minutos você tá ali. O que que acontece quando você muda de cidade? Deus me deu essa chave quando eu estava fazendo transição, o curso A Transição. Quando a gente muda de cidade, a nossa mente ainda fica na cidade que éramos. Quando nós vamos procurar médicos, nós procuramos na cidade que éramos. Quando nós vamos procurar qualquer coisa, quero comprar uma coisa, quero ir no cartório, quero ir no. A sua mente ainda vai automaticamente para a cidade, procurar na cidade que você era. Por quê? Porque você transicionou de corpo, mas não transicionou de mente. Quando eu transicionei para Mogi, foi uma das coisas que Deus me falou: transiciona completamente. E é possível você transicionar pela metade para a nova aliança, tá? É muito possível isso. E é o que mais acontece. Quando você transiciona, você tem que transicionar completamente. Esses dias, um rapaz veio mostrar algo que eu tô em busca de comprar. E ele falou, cara, você tem alguém que possa intermediar a nossa compra e venda aqui? Eu falei, cara, não tenho ninguém. As pessoas que eram lá de Guarulhos. Eu não quero mais fazer nada com Guarulhos. Eu quero que seja daqui. Por quê? Porque eu transicionei. Eu não quero mais contato com nada que seja da cidade anterior. De raiva? Não, porque eu quero transicionar completamente. É isso que acontece com muitas pessoas. Elas entendem, elas aprendem a nova aliança. Eu sou filho, sou amado, sou justo, meu papaizinho, tal, tal, tal. Aí elas vão e participam de uma comunidade que ensina que Deus vai te colocar numa cama de hospital. Que se você não vier pelo amor, vai vir pela dor. Irmão, você não vai transicionar, desculpa, não vai, não tem como, não existe. Só o fato de você aceitar estar nesse lugar já mostra que você não transicionou. Porque uma pessoa que transicionou nunca ia. Eu sou capaz de, sei lá, isso me ira quando eu ouço alguém, um líder espiritual, falar uma abominação dessas. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Porque na velha aliança você é um escravo, limitado. Na nova aliança você é filho. Você precisa encontrar um lugar que tenha clareza de quem somos, da nossa identidade. Porque elas já foram anos e anos com o diabo distorcendo nossa identidade por diversos fatores que vivemos. Não dá para você aceitar viver isso dentro de uma comunidade. Beleza? Quarta marca. Uma igreja que se interessa pelo discipulado e o crescimento espiritual dos membros. Esse processo de, pô, vou no culto, passo 2 horas lá no culto, vou para casa, depois no outro domingo, vou no culto, depois no domingo, vou no culto. Peraí, você não tem conversa, você não tem alguém que te acompanha, você não tem um discipulado, nem que seja em grupo, você não tem alguém para se abrir,
Você não tem alguém para conversar? Não tem mudança, não tem transformação nesse processo aí. Então você poderia muito bem ter passar por tudo isso sozinho, entende? Quanto mais você fala, mais vejo que estou no lugar certo. Maravilha, Sérgio. Eu fico muito feliz por isso, porque é um dos grandes desafios da vida cristã, encontrar o lugar certo. Quando você está no ambiente certo, cara, grande parte da sua vida já está resolvida, tá? Você precisa encontrar um lugar que se interessa pelo discipulado e pelo crescimento não da comunidade, mas espiritual dos membros. Crescimento individual das pessoas. A pessoa entrou, ele não está preocupado em formar ela um líder para que ela tenha mais discípulos. Não é esse a preocupação. A preocupação é essa pessoa, vamos fazer com que essa pessoa cresça e tenha um relacionamento autônomo com o pai, que ela cresça espiritualmente. Uma preocupação de fato com a vida particular da pessoa. E isso só é possível em discipulado. O que é discipulado? De fato, alguém que te acompanha de perto, senta com você. E aí, como que tá a sua vida? Que você possa abrir o seu coração. Só é possível dessa forma. Ou você vai fazer isso sozinho. Final. Você não encontrará uma igreja perfeita, com pessoas perfeitas, mas encontre uma igreja que ame, com pessoas que amam. É isso. Às vezes você vai olhar essas marcas aqui e falar, cara, vai ser difícil encontrar. Cara, não precisa encontrar com tudo. Se você for conduzido pelo Espírito Santo, pô, já 90% do caminho já está resolvido. Agora você precisa encontrar pessoas que amam. Talvez você vai ajudar a edificar algum lugar que atue dessa forma. E eu quero saber de vocês agora, no chat, qual das quatro marcas foi mais impactante ou mais esclarecedor para você conhecer? Vamos passar por elas. Uma liderança rendida, que não tem foco em hierarquia e crescimento de número de membros. Uma pregação bíblica e cristocêntrica que expõe a palavra de Deus e conduz os membros a Deus. Uma igreja e liderança que tem a clareza da diferença entre velha e nova aliança. E uma igreja que se interessa pelo discipulado e o crescimento espiritual dos membros. Qual foi a marca mais importante para você? Mais esclarecedor. A primeira marca, a marca um e 2. Uma igreja que tem a diferença da nova aliança. Perfeito. Para mim, 2 e 4. 1 e 3. Restante. Um e 3. 2 e 4. Show. Legal. Quero saber se vocês têm perguntas. Vou descompartilhar aqui. Quem tem perguntas?